Hello guys, how are you? Aqui é a professora Ana Beatriz, sejam todos bem-vindos à nossa English Class. E sem demoras, vamos logo aí começar a nossa aula 1, a nossa aula de revisão de língua inglesa. E para começar, eu quero perguntar para vocês se vocês já ouviram falar em WH questions. Ah, professora, acho que eu nunca ouvi falar. Eu tenho certeza que vocês já conviveram aí com várias situações em que vocês utilizaram as WH questions. Mas vamos lá, o que são? Embora o nome, gente, pareça um pouco complicado, saiba que não tem complicação nenhuma. Afinal, são palavras em inglês que com o tempo você automaticamente ou naturalmente você se acostuma. Portanto, então vamos aí aprender o que são elas. O que são as WH questions? É o nome, gente, que nós damos a um grupo de palavras que começam com a sequência de letras WH, ou seja, WH. Além disso, são palavras geralmente usadas para fazer perguntas em inglês. Por isso o nome WH questions, words, né? Words são palavras, questions são questões. Então, são um grupo, né, resumindo, são um grupo de palavras começadas com WH, que a gente usa no inglês, geralmente para fazer perguntas. Então, vamos lá para alguns exemplos de WH questions. A gente tem o who, a gente tem o what, a gente tem o when, a gente tem o which, a gente tem o where, a gente tem o why, e a gente tem aqui uma exceçãozinha, que é o how. Gente, as WH questions não tem segredo algum para serem aprendidas, tá? É só basicamente vocês aprenderem o significado e fazendo a tradução de cada uma delas. Então, vejam só aí. Who significa quem, where significa onde, why significa porquê, what significa o que ou qual, which também significa o que ou qual, when significa quando, whom significa quem ou com quem, who significa de quem e how significa como. Como vocês podem perceber aí, a última palavra, a palavra how, é a única que não começa com WH. No caso, é uma exceção, mas que ainda assim ela se enquadra na categoria de WH questions. Como usar as WH questions? Vamos lá, gente. Question word. What? Quando usar what? Asking about a thing. Perguntando sobre uma coisa. Então, quando você quer perguntar alguma coisa, por exemplo, what's your favorite color, né? Qual que é a sua cor favorita? Você vai utilizar what. Se você quer perguntar what's your name? Qual o seu nome? Você também vai utilizar what. Então, what é para você perguntar sobre alguma coisa. When? Asking about a time of an event or activity. Então, quando você quer perguntar sobre o tempo, né, de algum evento ou de alguma atividade, geralmente você usa when, que seria when do you wake up every day? Tipo, quando que você acorda, assim, todo dia, geralmente? Geralmente, qual que é o horário, né, que você acorda? Então, você vai utilizar o when sobre o tempo de alguma atividade ou sobre o tempo de nascimento, por exemplo, que já é um evento, né? When were you born? Quando foi que você nasceu? Você utiliza o when. A gente tem também o where, né, que é asking about a place, quando você quer perguntar sobre um lugar. Então, where can I obtain the book, for example, né? Onde é que eu posso encontrar o livro? Por exemplo, onde, né? Então, se trata de um lugar, então você usa where. A gente tem também o who, que é asking about a person. Então, quando você quer perguntar sobre alguma pessoa, então, who is at the door? Quem? Quem é que está na porta? Who is at the door? Who is she, né? Quem é ela? Who is you? Quem é você? Então, você quer perguntar sobre alguém, você usa who. A gente tem também o whom, que asking about a person também é para perguntar sobre uma pessoa. Então,
Whom is he dating? Tipo assim, com quem ele tá namorando, por exemplo, né? Com quem ele tá namorando? Então, a gente usa o whom, tá? Que é também bem parecido com o who. E tem também o which, que é bem parecido com what, que é asking about an option or choice. Então, quando você quer perguntar sobre uma opção ou sobre uma escolha, né? Which is the largest city in the world? Tipo, qual é a cidade maior do mundo? Qual que é a maior cidade do mundo? Então, você usa o which. Geralmente, o which, gente, ele tem o mesmo significado que o what, mas é geralmente mais usado quando se tem opções para dar. Por isso que aqui tá falando option or choice, né? Então, quando eu pergunto para você, which is your favorite flavor? Chocolate or strawberry? Então, qual que é o seu sabor favorito? Aí, geralmente, eu coloco opções. Chocolate, né? Ou morango. Né? Então, quando eu tenho aí duas opções de escolha, geralmente a gente usa which. A gente tem também, gente, o whose. Asking about ownership. Então, geralmente é para perguntar sobre a propriedade, a quem pertence alguma coisa. Então, se eu pergunto, whose keys are on the kitchen counter, por exemplo? De quem são essas chaves que está aqui no balcão da cozinha, né? Que estão no balcão da cozinha. Então, é propriedade, a quem pertence. A gente tem também o why, que o why é o nosso porquê de pergunta, né, do português. Why do you say that? Por que você disse isso, né? Asking for a reason, quando você quer perguntar sobre a razão de alguma coisa. Então, você utiliza o why. Lembrando que, assim como no português a gente tem diferentes porquês, no inglês também a gente tem, tá? Então, o why, gente, ele corresponde ao porquê inicial, porquê de pergunta. Então, quer fazer uma pergunta, a gente usa why. Quer responder uma pergunta, a gente usa because, tá? Então, because é para responder pergunta. E o why, que é o caso aqui da WH Questions, você usa o why, tá bom? A gente tem também o how. O how seria, gente, o como, né? Quando a gente quer perguntar sobre algum processo, sobre algum método. Então, se eu pergunto, how was your exam? Então, tipo, como foi seu exame, né? How are you? Como você está, né? Como vai você? Então, a gente utiliza aí o how. Agora, gente, a gente vai ver aqui alguns exemplos, um pouco mais de exemplos, tá? De cada uma dessas questões para ajudar vocês a fazerem os exercícios. Então, vamos lá. What questions, né? Perguntando sobre alguma coisa. Então, alguns exemplos que a gente pode usar o what. What's your name? What is this? What's your favorite color? What do you do, né? Então, qual o seu nome? Qual a sua cor favorita? O que você faz, né? O que é isso? When questions, perguntando sobre o tempo de algum evento ou atividade. Então, when did he leave? Né? Quando ele saiu? When can I see you again? Quando que eu posso te ver novamente? When does Tom arrive? When do you wake up every day? Né? Quando você acorda aí todo dia? Where questions, asking about a place. Estão perguntando sobre um lugar. Então, lembrando que where é sempre onde, tá? Perguntando sobre algum lugar. Então, where do you live? Onde você mora, né? Where were the keys? Onde estão as chaves? When can I obtain the book? Né? Onde que eu obtenho o livro? Né? Where did you learn to cook? Onde você aprendeu a cozinhar? A gente tem o who, como eu falei para vocês, o who seria, gente, o quem, tá? Seria o quem. Se você quiser anotar no seu caderno, who significa quem. Então, who is at the door? Quem está na porta? Who is this? Quem é esse? Who locked the door? Quem que trancou a porta, tá? Who do you work for? Para quem que você está trabalhando? Então, o who é sempre o quem. E a gente tem o whom também. Asking about a person também. Whom did you see? Quem você viu, né? Quem que você viu?
Who is he dating? Com quem ele está namorando? Né? Whom would you suggest for the job? Quem que você sugere para o trabalho? Né? Então, é bem parecido com o who mesmo. Só que ele é o whom. Né? Então, é o quem, com quem. Whom did they invite? Tipo, quem eles convidaram? Which questions? Aptidão ou escolha, opção ou escolha. Which color do you want? Tipo, que cor você quer? Which author do you enjoy? Que autor você se diverte, você gosta? Which book are you looking for? Tipo, qual livro que você está procurando? Which is the largest city in the world? Qual que é a maior cidade do mundo? Então, é o mesmo significado de what, tá bom? Whose questions? Asking about ownership. Foi como eu falei para vocês, o whose é para propriedade. Então, a gente tem alguns examples. Whose turn is it to deal? Whose keys are on the kitchen counter? Whose book is on the table? Whose idea is it? Então, de quem que são essas chaves que estão no balcão da cozinha? De quem são esses livros que estão na mesa? De quem é essa ideia? Tá? Então, é sempre de posse, de possuir, de quem? Propriedade. O why, como eu disse para vocês, é o nosso porquê inicial de questão para quando você quer perguntar a razão de alguma coisa, o porquê de alguma coisa. Então, why do you say that? Por que você diz isso? Why did Alex leave? Por que o Alex saiu? Why are they always late? Por que eles sempre se atrasam? Why do you dislike him so much? Por que você não gostou muito dele? E a gente tem aqui também, gente, o how questions. Como eu falei para vocês, é a nossa exceção. É a nossa WH questions que não começa com a inicial WH. No how questions, a gente tem vários estilos, sabe? Para utilizar. Então, ele basicamente, de modo geral, é para você perguntar sobre um procedimento ou um método. Então, quando eu pergunto, how does this work? How was your exam? How can I help you, né? Como que eu posso te ajudar? Como foi o exame, né? Como que é esse trabalho e tal? A gente utiliza. Só que dentro do how questions, a gente tem outras situações. Então, a gente tem o how many, a gente tem o how much, a gente tem o how long, e a gente tem o how far, e a gente tem também o how often. Então, vamos lá. O how many e o how much, geralmente é para perguntar a quantidade, tá? Então, na verdade, a gente utiliza para contáveis e o outro para incontáveis. Então, quando eu pergunto, how many cars are there? Então, tipo, quantos carros tem, né? How many people live in the city? Quantas pessoas vivem nessa cidade? Então, geralmente, são coisas que a gente consegue contar. Então, how many é sempre para você perguntar a quantidade de alguma coisa que é contável, tá? O how much também é para a gente perguntar a quantidade, só que daquilo que não é contável. Geralmente, quando a gente quer perguntar o preço, por exemplo. A gente não conta 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Então, a gente usa how much. Então, how much money do you have? Quanto de dinheiro que você tem? How much did you pay for the tickets? Quanto que você pagou por esses ingressos, né? Então, sempre quando vocês vão perguntar preço, vocês usam how much. E quando vocês vão perguntar a quantidade de alguma coisa que é contável, você usa o how many. A gente tem também o how long e o how far. O how long, gente, geralmente é para perguntar o tempo ou o tamanho de alguma coisa, né? Então, how long will you be in Japan? Tipo, quanto tempo você vai ficar no Japão? How long have you been married? Quanto tempo você é casado, né? Você se casou. How far geralmente é para perguntar a distância. Então, how far does the route continue? Geralmente no Brasil a gente não usa muito isso, qual a distância. Geralmente a gente fala quantos quilômetros, né? Então, quantos quilômetros falta para a gente chegar? Assim, quantos quilômetros falta para a gente chegar? Que a gente ainda vai andar na estrada, né? Qual a distância?
Então, a gente usa o how far. How far is it to Shinjuku, né? Que tem aqui nossos exemplos, mas poderia ser Anápolis, Goiânia, enfim, né? Quanto tempo, qual a distância até em Anápolis ou até em Goiânia. E por último, a gente tem, o how often, que se trata de um advérbio de frequência. Então, sempre que você quer perguntar a frequência de alguma coisa que você faz ou que você já fez, você usa o how often. Então, how often do you use the bus? Com que frequência você utiliza o ônibus? Né? How often do you go to church? Com qual frequência que você vai para a igreja? Tá? Então, how often é um advérbio de frequência. Isso aí, gente, é muita coisinha, né? Mas vamos para as nossas atividades agora para a gente aprender isso aí na prática. Vamos lá? Então, abram aí, gente, a atividade de vocês, tá? Para quem tem apostila, a gente vai responder nessa aula as questões da aula 1. Se vocês perceberem bem, eu dividi a apostila aí em 2 aulas, tá? Então, a gente vai fazer hoje somente as questões 1, 2 e 3, que são referentes à aula 1. Então, questão 1. Questão 1 é uma questão objetiva, tá? Que é sobre as regras daí das WH questions. Então, marque a alternativa correta referente às WH questions. Então, vocês vão marcar quais são as afirmativas corretas. Letter A. As W questions words são geralmente usados para fazer perguntas. Letter B. How é a única que não começa com WH, mas ainda assim ela se enquadra na categoria de WH questions. Letter C. Why significa onde? Letter D. When significa o quê? Letter E. Usamos a palavra what quando a resposta pode ser qualquer coisa, ou seja, não há opção de escolha. Já a palavra which é usada quando limitamos a resposta, oferecemos as sugestões para a pessoa. As alternativas corretas são, a gente tem aí 4 opções e vocês vão marcar. Apenas a alternativa A está correta, apenas as alternativas A e E, todas estão erradas, ou apenas as alternativas A, B e E. Questão 2. Answer the WH questions. Aqui vocês vão responder, tá, de acordo com a realidade de vocês, essas questões, que são questões que começam com WH questions. Então, letter A. What's your favorite color? Né? Vocês vão responder. Qual que é a cor favorita de vocês? When are you going to college? Quando que você vai para a faculdade? Então, lembrando, gente, que college em inglês não é colégio, tá? É faculdade. Então, vocês que estão aí no ensino médio, vocês façam uma pesquisazinha aí sobre como responder o Simple Future, tá? Que é o futuro simples. Na próxima aula, quando nós formos fazer a correção, a gente vai falar sobre isso. Então, quando é que você vai para a faculdade? Letter C. Who is your best friend? Letter D. Which is your favorite flavor? Chocolate or strawberry? Vocês vão responder. Qual que é o sabor favorito de vocês? É chocolate ou morango? Letter E. Where did you go last night? Onde que você foi noite passada? F. How are you? Como você está? E D. Why do you study? Por que você estuda? Última questão. Assinale as perguntas gramaticalmente corretas. Aqui vocês vão fazer uso, gente, ou de um dicionário, ou do Google Tradutor, enfim, para vocês verem qual é a questão que está gramaticalmente correta. Vocês vão ver aqui, gente, qual que é a WH questions que concorda com o restante da frase. Então, por exemplo, when is your birthday, né? Quando é seu aniversário? Aqui, já estou dando até a resposta da primeira, ela está concordando gramaticamente. Mas e o restante? Vocês vão ver se faz sentido. Então, where are you going to come back? Né? Então, onde você vai voltar? Faz sentido? Parece que não... não sei, vamos pensar aí. Vocês vão ver quais dessas sentenças que fazem e que não fazem sentido, tá? E vão marcar somente aquelas que estão gramaticalmente corretas. What are you driving so fast? Where are you studying now? Ok? Então, é isso, gente. Essas são as questões da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a nossa próxima aula, ok?
See you. Bye bye.